Satanás contra a raça humana, tentando enganá-los mais uma vez, dizendo, não, isso não é pecado. Não há problema algum em você fazer isso. E com esse discurso, as pessoas estão praticando o pecado todos os dias, e o pecado está trazendo sobre ela condenação de morte. Condenação de morte. Vocês entenderam? O pecado, a Bíblia diz, em Romanos, que o salário do pecado é a morte. Então, todas as vezes que a pessoa comete um pecado, ela está automaticamente trazendo sobre ela o princípio da morte. Tá? Por isso que há um vazio, por isso que há uma tristeza, há uma angústia profunda no coração de quem vive a vida dissolutamente. Quem vive a vida errada, quem vive a vida de qualquer forma, de qualquer maneira, ela vai ter problema porque ela está cometendo o pecado, e o pecado, ele traz a morte. O salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. Então não tem como uma pessoa que vive pecando, não tem como essa pessoa ser uma pessoa feliz, porque ela está vivendo dentro de uma esfera de morte. Tá? Então a primeira libertação que o Senhor Jesus quer fazer na nossa vida é a libertação do pecado. Tá? Ele quer arrancar o poder do pecado que está sobre nós. Porque muitas vezes as pessoas focam no ato em si. O ato em si são os frutos gerados pela árvore. A árvore é o pecado, e essa árvore está dentro do coração da humanidade. Por isso que quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, a primeira coisa que Ele faz no nosso coração é nos libertar desse poder do pecado. Paulo, ele deixa bem claro, ele diz assim, ele chega uma hora e fala assim, maldito o homem que eu sou, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal com muita facilidade faço. Mas aí ele reconhece o quê? Que humanamente falando ele jamais teria poder para vencer esse mal. Mas ele diz, mas graças a Deus que nos deu a vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então nós obtivemos a vitória através de Cristo sobre o pecado. E quando você obtém a vitória sobre o pecado, você já não está mais escravo. É por isso que uma pessoa que está em Cristo Jesus e que confessa o seu pecado e deixa, a Bíblia diz, alcança a misericórdia, ela tem o poder sobre o medo, ela tem o poder sobre o pecado, ela tem o poder sobre a morte. Olha isso, nós, aqueles que vivem piamente, têm o poder sobre a morte. Foi isso que Jesus falou para Marta quando ele chegou e Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus olha para Marta e diz assim, Marta, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Entendeu? Ainda que esteja morto, viverá. E ela disse assim, não, mas eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Aí Jesus disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Então, o poder sobre a morte está na vida daqueles que aceitaram a Jesus. Porque ele nos libertou do poder da morte. Ok? Ele nos libertou do poder do pecado. A morte, na verdade, é um pagamento do pecado. Uma vez que Jesus Cristo nos perdoou do pecado, nós não temos mais que passar pela segunda morte. É por isso que a Bíblia fala que quando o homem morre sem Deus, o homem vai passar para a segunda morte, que é a morte espiritual. Mas se você está em Cristo, não, você não morrerá. Pelo contrário, você virá da morte para a vida. Amém, Jesus? Coisa tremenda, coisa poderosa é ter essa compreensão, é ter esse entendimento da palavra de Deus. Tá? Então nós temos a libertação do pecado. E, consequentemente, nós temos também a libertação do medo. Todo mundo tem medo do que vai ser amanhã. Né? O futuro é algo que nos dá medo. Ninguém sabe o que vai acontecer. Olha o Brasil como está hoje. Quais são as perspectivas de esperança para o futuro? A gente tem medo do que vai acontecer. A gente tem medo, os investidores têm medo. Muitos deixam de investir aqui no Brasil, vão investir em outros lugares. Alguns que podem saem da nação, vai para outra nação. Entendeu? Por quê? Porque estão com medo. Isso numa esfera política, numa esfera social, as pessoas fazem isso, elas têm medo. Agora, e no reino espiritual? Quantas pessoas estão partindo hoje, né, e não sabem para onde vão? Então isso dá medo. Por isso que quem serve a Jesus é liberto do medo. Quem serve os espíritos não tem certeza. Eles falam as coisas, mas eles não têm certeza. Por que eles não têm certeza? Porque é simples, o fato está sobre a questão da verdade e da mentira.
quando você serve a verdade, dentro de você nasce ali uma interação com a verdade, de forma que você sente paz. Quando você não interage com a verdade, você interage com a mentira, você sempre fica naquela expectativa. Mas será que é isso mesmo? Será que eu não estou errado? Será? E aí você começa a perceber as obras. As obras definem, de fato, se aquilo que você está fazendo está na verdade ou se está na mentira. Quando você avalia aquelas obras, né? Por isso que hoje as pessoas estão tentando mudar o conceito de ética, de moral, porque elas precisam embasar que algumas obras que as pessoas estão fazendo na mentira, elas encontrem apoio para que as pessoas fiquem tranquilas continuando fazendo aquilo. Porque qualquer pessoa que faça uma obra que ela seja contra o princípio da palavra de Deus, ela vai ter um desconforto. Ela vai ter um desconforto. E aí gera-se um medo. Porque todas as vezes que você faz algo que você não tem convicção e certeza do que está fazendo, você fica com medo. Você diz, mas e se eu estiver errado? E se não for dessa forma? E se não for assim que estão falando? Então você fica com aquele medo. Jesus ele veio para libertar do medo. Quem aceita Jesus tem dentro da sua alma, do seu espírito, a convicção de que ele está seguro, tá? Que ele está firme na confiança em Cristo e que nada pode abalar. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que estão em Deus são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. E essa é a verdade. Se você estiver fundamentado em Cristo, você não tem medo de nada. É uma libertação. O Senhor Jesus nos libertou do medo. A gente não tem medo da morte, a gente não tem medo do pecado, a gente não tem medo do futuro. Por quê? Porque nós fomos libertos do pecado, fomos libertos do medo, fomos libertos dessa expectação, dessa indecisão, dessa confusão de alma. Tá? Isso é para quem serve a Jesus. Romanos 6,18 diz, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Nós somos feitos servos da justiça. Alguém pode dizer, mas não é. As pessoas podem olhar para mim, para você e dizer, mas não é isso. Vocês são injustos, vocês erram. As pessoas podem dizer, e elas têm razão em dizerem isso. O que elas não entendem é que um preço foi pago. Alguém pagou o preço do nosso pecado e por conta desse pagamento nós fomos justificados perante Deus pela fé em Cristo Jesus. Olha isso. E a partir daí que nós saímos da esfera da prisão, nós saímos da esfera das algemas para viver uma libertação, para viver uma liberdade, para viver tranquilo, entendeu? Cheio de esperança, cheio de paz, que é o que é a proposta da vida para o homem. A Bíblia fala que aqueles que aceitam Jesus, Jesus promete vida e vida com abundância. O que é vida com abundância? É vida que transborda. É vida em excesso. Entendeu? Tipo assim, a pessoa está com 100 anos e você chega para ela e fala, você está cansada? Ela fala, não, eu estou de boinha, estou tranquilo aqui, estou na presença de Deus. Se Deus quiser me deixar mais 20 anos aqui na terra, eu vou ficar. Se Deus quiser me levar agora, eu vou. Para ela, tanto faz. Paulo, ele deixava bem claro. Paulo dizia para mim, tanto faz. Se eu morrer, eu estou com Cristo. Se eu ficar vivo, eu estou com Cristo. Por quê? Porque existe uma paz instalada na alma da pessoa, de forma que nada o abala. Não são os problemas políticos, não são os problemas sociais, nada. Tá? Os problemas de saúde do mundo, né? As pandemias que são geradas por aí, nada disso pode trazer um medo, um desespero no coração daqueles que foram libertos do pecado, libertos do medo. Amém, Jesus?